Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Roland Garros, o resumo diário mais uma vez aqui para falar dos resultados que aconteceram no dia. Hoje, o segundo dia do torneio, ainda na primeira rodada, obviamente, né? A gente ainda tem amanhã para concluir a primeira rodada. Acho que é uma decisão sábia, né? Fazer a primeira rodada em 3 dias, porque assim, você não está falando apenas de 64 jogos do masculino, tem 64 jogos do feminino e mesmo tendo essa porrada de quadras no complexo de Roland Garros, normalmente grandes lãs têm complexos com 18 quadras, fica difícil você estruturar tantos jogos em apenas 2 dias, ainda mais levando em consideração as chuvas que vem caindo, né? E assim, Roland Garros pelo menos tem um trabalho muito bem feito para tampar as quadras, tem iluminação artificial, há anos atrás não tinha, né? Mas é aquele Grand Slam que parou com esse negócio de ficar se apegando à tradição idiota, que fica atrapalhando o andamento do torneio. Ah, não pode ter iluminação artificial, tem que ser a luz do dia, até teto retrátil não pode. Tá aí, a quadra principal, a Felipe Chatrier tem teto retrátil, que a Suzana England também tem. Então, assim, já estão trabalhando para resolver esse tipo de problema e só o Wimbledon que ainda tem essa palhaçada de não ter iluminação artificial nas quadras secundárias, né? Tipo, isso já ajudaria muito o andamento do torneio e evitaria, assim, essas aberrações de o cara jogar partida de 5 sets num dia e no dia seguinte voltar a jogar partidas no mesmo molde. Então, assim, falando sobre os jogos que aconteceram hoje, pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Primeiro, falando do Sinner, 6-3, 6-3, 6-4 para cima do Christopher Eubanks, nada de surpreendente, inclusive um dia quase sem surpresas, né? Mas essa partida do Sinner, né? Ele é melhor jogador que o Eubanks, não precisamos ficar gastando saliva para falar disso, mas no saibro, principalmente no saibro, as ferramentas do Eubanks machucam menos e ele sofre por não ser um grande devolvedor e também pelo fato de não ser um cara extremamente ágil. Então, assim, uma situação que a bola rápida dele acaba perdendo impacto por causa da terra batida e ele não é o cara que vai conseguir sustentar nas trocas de bola com muita facilidade, o jogo acaba ficando mais tranquilo para o Sinner, que a gente queria saber se estava saudável ou não. Acho que essa partida aí mostra que ele está jogando bem o suficiente para competir, mas não me pareceu 100% ok assim, em relação ao quadril. A gente também teve Félix Auger-Aliassime contra o Yoshihito Nishioka. E olha, ótima vitória do Aliassime, 6-2, 6-4, 6-4. O Aliassime vem sacando muito bem, né? E assim, é legal ver ele jogando melhor. Nitidamente o Aliassime deu uma melhora, já não tá naquele nível sofrível que estava na temporada passada, mas ainda não é cedo para cravar o Aliassime de volta ao nível de top 10. Tem mais trabalho a ser feito, mas só dele já estar avançando mais longe nos torneios merece aí algum tipo de aplauso. A gente também teve o tenista alemão no qualificatório, o Squire, vencendo o Purcell por 3-2. E olha, um jogo que assim se estendeu até o hiper tie-break do quinto set com 12-10 para o Squire. E assim, jogo duro. E o Purcell, né, ele começou perdendo os dois primeiros sets 6-2, depois fez 6-3, 6-4 para perder no final ali. E olha que assim, um jogo que teve até match points o Purcell. Ele teve chances de ganhar esse jogo, teve 5 match points e não aproveitou. E agora aí o Squire tá na segunda rodada. A gente sabe que o Purcell não é um cara de quadra de saibro, né? Muito saque voleio, é um tenista clássico australiano, mas perdeu chances de avançar. O Kwon venceu o Russovori por 3-0, 6-3, 6-4, 6-3. Partida bem decepcionante para o tenista finlandês. E assim, o Kwon que está nem entre os 300 melhores do mundo atualmente, né? A gente também teve Ben Shelton vencendo o Hugo Gaston por 3-1. Havia perdido o primeiro set 6-3, mas depois o americano 6-3, 6-4, 6-4. É esse que está lutando para ter desempenhos mais sólidos no saibro. Alexander Shevchenko vence Aslan Karatsev por 3-2. 6-4 no primeiro, depois o Karatsev parecia ter tomado o controle da partida fazendo um 6-4, 6-1, mas dali para frente o Shevchenko fez 6-1, 6-4, então ótima vitória do tenista cazaque contra o russo. O Stefanos Tsitsipas sofreu a princípio com o Marton Fucsovics, né? O primeiro set foi muito duro, ele teve que salvar set point, teve que em certos momentos ali lutar contra breaks contra do Fucsovics, mas ele conseguiu uma grande vitória aí e depois com o passar do jogo foi controlando mais a atuação, 7-6, 6-4, 6-1, Stefanos Tsitsipas avançando a segunda rodada. Na batalha de nova geração, Matteo Arnaldi levou a melhor contra o tenista da casa, Arthur Fils. Primeiro set 6-3 para o Arnaldi, depois 6-4 para o Fils. Daí para frente o Arnaldi pouco a pouco foi crescendo na partida e conseguindo controlar o jogo, fazendo 6-4, 6-2.
A gente teve o Gustavo Reide, que por incrível que pareça, num dia desastroso para os brasileiros, né? A gente já vai falar dos outros brasileiros que perderam, e inclui também o feminino, a Beatriz Haddad Maia. O mais próximo que o Brasil teve de vitória foi o Gustavo Reide estreando em Grand Slam, e olha que é quase uma vitória contra um top 20 Sebastian Baez, né? Assim, o primeiro set 6-4 para o Reide, aí depois o Baez toma o controle da partida de uma maneira que parecia que o jogo tinha acabado no segundo set, fez um 6-3, 6-1, só que o Reide reagiu, né? Chegou a ter 5-2 no quarto set, aí o Baez devolveu uma das quebras, mas o Reide fez 6-4, chegou a ter 2-0 no quinto set, o Reide estava quebra-frente, mas depois ali o nível do Baez subiu, e o nível do brasileiro também deu uma queda, o que permitiu a vitória por 6-3 para o tenista argentino, mas suou 3 horas, assim, deixa eu ver, na verdade está dizendo aqui 5 horas e 5, mas não acho que foi tão longo o jogo, é porque o primeiro set está contabilizando as paralisações, mas de qualquer maneira teve que passar muito mais tempo em quadra do que gostaria o Baez, jogo de 5 sets na estreia não é o ideal, né? O Kovalik, tenista Lucky Loser, venceu o Marco Girón na estreia em Roland Garros. Talvez uma surpresa aí. 7-6, 6-4, 3-6, 7-6. Decepcionante a atuação do Girón, que é um tenista que se espera um pouquinho mais no saibro pela velocidade e a capacidade defensiva que tem. O Karen Khachanov venceu o Sumit Nagal por 3-0. Caminhava por um passeio daqueles, né? Fez 6-2, 6-0. Tinha 3-1, se não me engano, no último set, mas o Sumit Nagal devolveu a quebra enquanto o Khachanov ele estava sacando para fechar o jogo, né, com 6-4, e assim, né, foi para o tie-break, mas o Khachanov conseguiu controlar e evitar o crescimento do indiano no jogo, vencendo com 7-5 no tie-break. Então, boa vitória para o tenista russo Karen Khachanov, que defende quartas de final do torneio, né? O Alexander Zverev venceu o Rafael Nadal por 3-0. Aquele negócio, não, Nadal, a gente sabe que assim a idade chega para todo mundo, ele está com quase 38 anos de idade, e pela gira de saibro que ele tinha feito até agora, segunda rodada em Barcelona, oitavas de final em Madrid e segunda rodada em Roma, não dá para acreditar que o Nadal ia jogar tão competitivo ao ponto de vencer o número 4 do mundo. Ele teria que voltar para uma atuação magnífica. E assim, para mim foi a melhor atuação do Nadal nessa gira de saibro. Ele até conseguiu alguns momentos interessantes de tênis, chegou a ter oportunidades de ganhar o segundo set, mas no final é o Zverev que levou a melhor, 6-3, 7-6, 6-3, mais um jogo longo, né? 3 horas e 5, né? Mais de 1 hora por set de média. Talvez a maior surpresa do dia, Pavel Kotov vencendo o Cameron Norrie por 3-2. O Norrie não consegue superar a fase ruim e ele vai caindo no ranking, 33 do mundo, e mais uma vez deixa a desejar. Venceu o primeiro set 6-4, depois 6-3 para o Kotov, depois 6-3 para o Norrie. Aí a gente teve o quarto set resolvido no tie-break para o Pavel Kotov, e ele chegou a salvar um match point, né, na hora que estava sacando, né, no momento ali. Na verdade não, pensei que o match point não era o set point, né, era o Norrie que salvou. Mas de qualquer maneira, né, o Norrie, ele deixou a desejar bastante nessa, né, fase ali do torneio, né? Teve um momento ali que estava 5-5 no tie-break, 2 pontos da vitória, e o Kotov conseguiu um mini break e fechar a tie-break 7-5 e venceu a última parcial por 6-2. Então, boa vitória para o tenista russo. A gente teve o Francisco Cerúndolo ganhando do Yannick Hanfmann por 3-0. Tenista argentino fazendo 6-3, 6-3, 6-4. Ótimo tenista de saibro e tem que defender um desempenho muito sólido que conseguiu na temporada passada. O Francis Tiafoe sofreu contra o tenista que veio do qualificatório, né? O Bellucci, né? Deixa eu ver só aqui o primeiro nome dele, o Mattia Bellucci, né? É bom tenista italiano, né? Mas mostra como a fase do Tiafoe é complicada, né? Porque assim, foi um jogo muito mais duro do que ele gostaria, e assim, o jogo que teve esses momentos fortes ali, o Bellucci, né? Foi bem dura essa partida, mas a vitória do Tiafoe após quase 4 horas de jogo, 6-3, 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, 5 sets na estreia. É bem complicado para o Tiafoe gerenciar isso, né? O Musetti venceu o Daniel Galan por 3-0. Boa vitória para o tenista italiano, 6-3, 6-3, 7-5. Sobra talento, mas nem sempre sobra inteligência para usar bem esses recursos. O Misolic, tenista da Áustria, venceu o Virtanen, tenista finlandês como lucky loser, de virada, né? 6-4, 6-4 para o Virtanen nos 2 primeiros sets, depois 6-3, 6-4, 6-2 para o Misolic.
A gente teve também o Tommy Paul contra o Pedro Caixin, vitória tranquila do Tommy Paul, 6-2, 6-3, 6-1. O americano vem jogando muito bem nessa temporada. Denis Shapovalov venceu o Luca Van Aert por 3-0, 6-3, 6-4, 6-4. Pô, vitória para o tenista canadense que tenta lutar para recuperar o melhor momento dele. O Miomir Kecmanovic venceu o Thiago Monteiro por 3-1, 6-2, 6-1, 4-6, 7-5. O Thiago só começou a jogar tênis bem mesmo a partir do terceiro set e vacilou ali no quarto set, quer dizer, né? Que ele teve 40-15 no 5-5 e foi quebrado de 40-15. Não pode acontecer um negócio desse. A gente também teve Dusan Lajovic contra Roman Safilin, jogo duríssimo para o Lajovic. Em 4 horas e 6 minutos ele venceu o russo por 3-2, 4-6, 7-5, 6-4, 6-7, 6-4. Jogo duríssimo, mas vitória do tenista sérvio. Gael Monfils venceu o Thiago Wilde por 3-1. Muita gente me criticou porque eu falei que, nossa, você acha o Monfils favorito? É por causa de jogos assim que eu falo, né? O Monfils é um tenista muito habilidoso e quando ele tá motivado, quando ele tá se sentindo bem, ele é um cara capaz de incomodar quase qualquer tenista. E foi o que aconteceu hoje. Sacou bem, ele, ao meu ver, quando conseguiu, se defendeu com muita maestria e quando ele precisou ir mais para ataque, ele conseguiu machucar bem. E o Thiago Wilde até fez uma boa partida, mas foi aquele tipo de jogo que, assim, complicado, né? Torcida toda a favor do oponente e é um tenista que aguentou bastante a pancadaria. Foi um encaixe bem chato aí pro Thiago Wilde na estreia, mas é aquele negócio, né? Tem que ganhar de tenista assim se quiser subir mais no ranking. Esse era um jogo, assim, que para muita gente era acessível, mas obviamente complicado. De qualquer maneira, aí o Thiago Wilde, eu acho que ele vem mostrando evolução como tenista, o fato de dar trabalho ao Monfils, o fato de conseguir incomodar em várias partes do jogo mostra que o Thiago Wilde tem talento. Vamos ver como ele trabalha agora a gira de grama, encerrando bem essa gira de saibro aí, né? Tipo, não encerrando bem, né? Mas, de qualquer maneira, fez uma boa gira de saibro, boas apresentações no Masters 1000, ele mostrou bastante qualidade, o Thiago Wilde, né? A gente também teve Fábio Fonini vencendo o Botic van der Zandschulp, 6-1, 6-1, 7-5. O Fonini é outro que está tentando se recuperar no ranking, fez uma partida fenomenal contra o Van der Zandschulp, e esse daí despencou no ranking, né? E fechando o dia, Daniil Medvedev venceu o Dominic Koepfer, 6-3, 6-4, 5-7, 6-3. Jogou um quarto set meio sem necessidade, né? O Medvedev estava com tudo sob controle, com 3-1 no terceiro set, mas de qualquer maneira, quem sabe até tenha sido bom para ele pegar um pouquinho mais de ritmo, né? Pensando aí com a cabeça do Danil, né? Amanhã, os jogos que vão acontecer: Thomas Machac e Nuno Borges, Jaime Munari e Roberto Bautista Agut, Mariano Navoni vai enfrentar Carreno Busta, o Arthur Hinderknecht vai enfrentar o Walton, Alex de Minaur vai enfrentar o Alex Mikkelsen, o Thomas Etcheverry vai enfrentar o Arthur Kazuks, o Goffin vai enfrentar o Mepish Perricard, que acho que ganhou um dos torneios, acho que o de Lyon, na semana passada. O Idikata vai enfrentar o Darderi. Mackenzie McDonald vai enfrentar o Talon Grispor. A gente vai ter o Vacherot enfrentando o Davidovich Fokina. O Zapieri vai enfrentar o Manarino. O Fritz vai enfrentar o Coria. O Tazi Kokinakis vai enfrentar o Alexei Popper em batalha de australianos aí em Roland Garros. Felipe Meligeni Alves, o brasileiro, enfrenta Casper Ruud. Burruchaga vai enfrentar Jan Lennart Struff. Koboli vai enfrentar o Medvedovic, né, tenista que já aprontou as suas aí nesses últimos torneios. Barreri vai enfrentar o Bublik. Lestienne vai enfrentar o Carvalho Baena. Holger Rune vai enfrentar o Daniel Evans. E na sessão noturna, Novak Djokovic, o número 1 do mundo, vai enfrentar o Herbert. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo, né? E o próximo dia, evidentemente, que a gente vai comentar aqui de Roland Garros. Desculpe se eu tropecei um pouquinho na língua, desculpe se eu me embolei um pouco, mas é porque eu já tô com sono, já é quase meia-noite aqui quando eu tô postando esse vídeo, e aí eu tento fazer umas confusões. Então, peço desculpas por isso. Até a próxima, pessoal!